In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos ao The Debate. A figura de Albert Einstein, ela é um ícone que transcende a ciência, claro, mas a sua relação com a religião é até hoje um campo de batalha. Por um lado, ele era bem categórico ao rejeitar um Deus pessoal, sabe? Aquele que ouve preces, julga os homens. Ele chegou a chamar essa ideia de infantil. Mas por outro, e aí que mora a confusão para muita gente, ele afirmava com a mesma convicção que acreditava no Deus de Spinoza. Exato, e é justamente essa aparente contradição que nos traz a nossa questão central de hoje, uma questão que emerge de uma leitura bem atenta dos escritos e das cartas dele. A invocação desse Deus de Spinoza por Einstein era a expressão de uma filosofia pessoal genuína, sofisticada, uma religiosidade cósmica, ou era, na verdade, uma manobra estratégica, um tipo de escudo discursivo para se proteger num ambiente cultural, principalmente nos Estados Unidos, que era profundamente hostil ao ateísmo declarado. Bom, eu vou defender que essa religiosidade cósmica era uma posição filosófica autêntica, uma terceira via muito bem pensada que escapa daquela dicotomia simplista entre ser crente ou ser ateu. E eu vou argumentar que, embora Einstein fosse um gênio indiscutível na física, a sua linguagem sobre religião era, antes de tudo, uma ferramenta de autopreservação, moldada pelo pragmatismo e pelo medo, o medo justificado do estigma social. Olha, dizer que era apenas uma tática ou uma ferramenta é, na minha opinião, subestimar a profundidade do pensamento dele sobre o assunto. A posição de Einstein não surge do nada, né? Ela é o ponto culminante da sua própria teoria sobre a evolução da religião, que ele mesmo descreveu em 3 estágios. Você se refere à religião do medo, à religião moral e, por fim, à tal da religiosidade cósmica. Exatamente. Para ele, a humanidade começou com uma religião baseada no medo de fenômenos naturais. Depois, evoluiu para uma religião moral, com um Deus que estabelece regras sociais, oferece consolo. Mas o estágio final, que era onde ele se colocava, era essa religiosidade cósmica. Isso não tem a ver com adoração ou com dogma. É um sentimento de profundo assombro, quase uma reverência diante da harmonia, da ordem, da inteligibilidade do universo. É um respeito pela razão encarnada na existência. É um termo bonito, mas o que isso significa na prática? Significa que o Deus de Spinoza era a etiqueta perfeita para essa visão. Não uma entidade que interfere no mundo, mas a própria estrutura lógica e impessoal da realidade. As leis da física, a consistência matemática do cosmos. Isso era Deus para ele. E essa convicção não era um detalhe biográfico, era um motor da sua ciência. Quando ele diz a famosa frase, Deus não joga dados, ele não está fazendo teologia. Ele está expressando uma fé profunda na racionalidade do universo, uma crença que o guiou na busca obsessiva por uma teoria unificada. Era uma filosofia que produzia ciência, não uma desculpa para evitar problemas. Mas essa filosofia produtiva não existia num vácuo, certo? É impossível, e eu diria até que é ingênuo, analisar as palavras dele sem olhar para o contexto brutal em que ele vivia. Tratar a postura de Einstein como pura filosofia é ignorar a pressão social esmagadora da época. A gente está falando dos Estados Unidos da Guerra Fria. O rótulo de ateu não era só uma opinião impopular, era socialmente radioativo. Era associado diretamente ao comunismo, à falta de patriotismo, à traição. Ninguém nega o contexto. A questão é se o contexto define totalmente a posição dele. Eu acho que define a expressão da posição dele. A linguagem que ele usava funcionava como um escudo discursivo perfeito. Invocar Spinoza foi genial. Permitia que ele rejeitasse o Deus pessoal das religiões abraâmicas, que ele claramente desprezava, sem se expor à marginalização que viria com a palavra ateu. Era uma forma muito elegante de dizer não ao teísmo tradicional, sem precisar afirmar publicamente eu sou ateu.
E a prova dessa duplicidade, para mim, é o contraste gritante entre a persona pública dele, sempre diplomática, e o tom das suas cartas privadas. As cartas são um ponto importante, concordo. Numa carta, ele chega a descrever líderes religiosos como cães que ganham seu sustento guardando a ignorância e a superstição. É uma linguagem visceral, hostil. Onde está essa hostilidade nos seus ensaios públicos? Ela some. Ele calibrava a mensagem. E a prova final é a comparação com os contemporâneos dele. Pense em Bertrand Russell, na Inglaterra. Russell abraçou a clareza, disse "sou ateu" e pagou um preço altíssimo por isso. Perdeu cargos acadêmicos, foi perseguido, chegou a ser preso. Einstein era pragmático. Ele viu o que acontecia com quem era honesto demais e escolheu a ambiguidade para preservar sua influência e evitar batalhas que ele, compreensivelmente, não queria lutar. A comparação com Russell é interessante, mas você não acha que eles estavam jogando jogos diferentes? Russell estava engajado numa batalha cultural direta contra a religião organizada. Einstein parecia mais focado em articular a sua própria visão de mundo, quase como se estivesse num plano diferente do debate público mais raso. Mas ao fazer isso, ele criou uma confusão que dura até hoje. E o exemplo mais claro dessa engenharia de imagem está na forma como uma de suas citações mais famosas é usada. Todo mundo conhece a frase sobre os ateus fanáticos, né? Biógrafos como Walter Isaacson a destacam, mostrando um Einstein irritado com a falta de humildade dos não-crentes. Sim, ele criticava o que considerava uma arrogância dogmática em alguns ateus. Mas o que esses biógrafos convenientemente omitem é o início da mesmíssima carta. O alvo principal da irritação de Einstein ali não eram os ateus, eram os religiosos, que ele chama de novo de cães da superstição. A crítica aos ateus vem depois, como contraponto. Essa amputação textual é a prova de que existia uma imagem pública a ser protegida. Uma imagem de um sábio sereno acima da briga, que era muito diferente das suas convicções privadas, que eram bem mais combativas. A história, como é contada, foca só na crítica ao ateísmo para torná-lo mais palatável ao público geral. Eu vejo essa situação por um outro prisma. Para mim, as cartas eram exatamente isso. Cartas, desabafos, reações momentâneas, conversas privadas onde o tom pode ser mais inflamado. Não são tratados filosóficos, onde ele deliberadamente articula sua visão de mundo de forma pensada e estruturada é nos seus ensaios públicos, como o clássico Ciência e Religião. Ali não há ambiguidade sobre sua filosofia. Ele desenvolve com uma consistência impressionante, ao longo de décadas, a ideia da religiosidade cósmica. A meu ver, a frustração privada dele com fanáticos, sejam eles religiosos ou ateus, não invalida a filosofia pública que ele construiu com tanto cuidado. Uma coisa é um desabafo, outra é um sistema de pensamento. Mas e se essa filosofia pública era, digamos, conveniente demais? É perfeitamente possível que ela fosse internamente consistente e, ao mesmo tempo, funcionasse como uma proteção. Ela permitia que ele mantivesse sua integridade intelectual perante si mesmo e ele não estava mentindo, ele realmente acreditava naquilo em algum nível, enquanto o protegia do mundo exterior. A questão não é se a filosofia era coerente, mas qual era a sua função social. Bertrand Russell também tinha uma filosofia consistente, mas escolheu a clareza e a sociedade o puniu. Einstein escolheu uma ambiguidade sofisticada e a sociedade o santificou. A diferença fundamental não está na profundidade filosófica, mas na estratégia de sobrevivência. Eu discordo que a função principal era a sobrevivência. Ao tratar o Deus de Spinoza como uma mera ferramenta, você esvazia o papel fundamental que essa ideia tinha na ciência dele. Isso não era um adorno. A crença de que o universo é fundamentalmente inteligível, que ele não é arbitrário, era uma aposta metafísica que sustentava todo o seu trabalho. Uma aposta, você disse bem, mas por que chamar essa aposta de Deus? Porque o conceito de Spinoza legitimava sua busca incessante por simplicidade e unificação nas leis da física. Ele precisava de uma base filosófica para acreditar que a natureza, no fundo, faz sentido de uma forma elegante. Sem essa fé quase religiosa na racionalidade do cosmos, sua famosa resistência à mecânica quântica, por exemplo, não teria a mesma força. A objeção dele não era apenas técnica, era filosófica.
O universo, em seu nível mais fundamental, não poderia ser baseado no acaso. Essa convicção era cientificamente produtiva. Certo, eu não discordo que ele precisava de uma base. A minha questão é que essa base que ele construiu é uma versão muito sofisticada do Deus das lacunas. Só que o Deus de Einstein não preenche uma lacuna de conhecimento, como não sabemos como a vida começou, então foi Deus. Ele preenche uma lacuna de justificação. Ele responde à pergunta por que o universo deveria ser racional e elegante. E a resposta dele é esse Deus. Mas isso não é uma lacuna, é o reconhecimento de um mistério fundamental. Por que a matemática funciona tão bem para descrever a realidade? É uma questão profunda. Sim, mas veja o que ele faz com o conceito. Ele modifica a ideia original de Spinoza para que ela se encaixe perfeitamente nos seus próprios preconceitos estéticos sobre a ciência. O Deus, sive natura, de Spinoza, é uma necessidade lógica, fria, impessoal. Einstein pega esse conceito e anexa a ele critérios que não estão lá: simplicidade, beleza, elegância. Ele cria um Deus que, muito convenientemente, ratifica os seus próprios pressupostos científicos e a sua sensibilidade. No fundo, ele não adotou o Deus de Spinoza, ele o adaptou, o customizou para que servisse ao seu programa de pesquisa. É um Deus feito sobre medida. Eu não chamaria de customização, mas de atualização. O que você chama de corrupção do conceito, eu chamo de uma evolução natural. Ele pegou uma ideia metafísica do século XVII e aplicou de forma brilhante ao contexto da física do século XX. O que você chama de critérios estéticos, eu chamo de princípios heurísticos, ferramentas que guiaram a física por séculos. A busca pela simplicidade, o princípio da navalha de Ockham, isso não é um capricho estético, é uma aposta metodológica na inteligibilidade do mundo. E o sucesso avassalador da teoria da relatividade pareceu confirmar essa aposta. A reverência dele era pela eficácia inexplicável da matemática em descrever o real. Isso não é um Deus das lacunas, é um reconhecimento do mistério da própria racionalidade. Pode ser, mas essa linguagem elevada e ambígua, mesmo que bem intencionada, teve um custo altíssimo no mundo real. Ela permitiu que a imagem dele fosse completamente sequestrada e, de certa forma, domesticada por interesses que ele mesmo combateria. O caso do teólogo brasileiro Huberto Holden é emblemático. Holden pegou a figura de Einstein e o transformou num místico, um vidente do uno, esvaziando todo o seu rigor científico. Anos de trabalho matemático complexo viraram uma espécie de iluminação súbita. Isso é uma distorção grotesca. Mas você pode culpar Einstein pela má interpretação de outros? Em parte, sim, porque a linguagem dele abriu a porta para isso. Apologistas religiosos até hoje usam frases dele completamente fora de contexto. Pegam "a ciência sem religião é manca" para defender oração obrigatória em escolas, mas convenientemente cortam o resto da frase, que diz "e a religião sem a ciência é cega". Ele forneceu a munição para os mesmos grupos que, em suas cartas privadas, ele descrevia com tanto desprezo. Se a intenção dele era clareza filosófica, o resultado prático foi o exato oposto. Uma confusão que serve a todos os tipos de agenda. A culpa não é do autor, mas dos intérpretes que projetaram nele o que queriam ver. A linguagem dele não era confusa, na minha opinião. Ela era adequada à complexidade do sentimento que ele tentava descrever, algo que não cabe nos rótulos fáceis de ateu ou crente. Ele estava tentando elevar o debate, sair da briga de trincheiras. O fato de que leitores superficiais ou mal-intencionados o distorceram não diminui em nada a profundidade da sua posição original. Ele ofereceu uma terceira via, um convite para pensar para além das polarizações. Se as pessoas não aceitaram o convite e preferiram usar as palavras dele como um porrete retórico, isso revela mais sobre a nossa cultura do debate do que sobre uma suposta falha de Einstein. Mas um comunicador da estatura dele tem responsabilidade sobre como sua mensagem é recebida. Ele não era um filósofo desconhecido escrevendo para um círculo fechado. Ele era Albert Einstein, talvez a pessoa mais famosa do mundo.
Ele sabia o poder de sua imagem e mesmo assim escolheu uma linguagem que, embora talvez filosoficamente rica para ele, era publicamente perigosa e facilmente manipulável. E eu volto a Bertrand Russell. Russell entendeu isso perfeitamente. Ele sabia que a palavra Deus estava semanticamente carregada demais para ser redefinida casualmente. Ele preferiu a honestidade brutal e a clareza, mesmo que isso significasse ser demonizado. Einstein preferiu a segurança da ambiguidade e o resultado foi sua santificação e a confusão perpétua de seu legado. No final, a estratégia serviu muito mais à sua proteção pessoal do que à clareza pública. Em resumo, para mim, a religiosidade cósmica de Einstein, expressa através do Deus de Spinoza, não era uma fuga, e sim uma afirmação. Ela representa uma terceira via filosófica madura que consegue preservar o sentimento de assombro e reverência diante da ordem do cosmos sem precisar se render a dogmas sobrenaturais ou a um Deus pessoal. É uma posição que, longe de ser um escudo, era o verdadeiro núcleo da sua visão de mundo e, como eu argumentei, o motor de suas maiores contribuições científicas. Eu concluo de forma diferente. Vejo que, embora sua física fosse absolutamente revolucionária, sua filosofia pública sobre religião foi profundamente condicionada pelo seu tempo e seu lugar. O Deus de Einstein foi um recurso retórico genial, um ato de sobrevivência intelectual numa cultura que punia a clareza ateísta com o ostracismo. A dissonância profunda entre suas declarações públicas polidas e o veneno de sua correspondência privada revela um homem que, de forma pragmática, escolhia muito bem suas batalhas, preferindo a segurança da ambiguidade à honestidade brutal e custosa de um Bertrand Russell. No fim, se era uma convicção filosófica profunda ou uma blindagem cultural sofisticada, a relação de Einstein com o sagrado continua a nos forçar a examinar as fronteiras complicadas entre o pensamento radical, a linguagem que a gente usa para expressá-lo e o mundo, muitas vezes hostil, que nos ouve. Exato. A análise dos escritos dele mostra que o paradoxo permanece. E talvez a busca por uma resposta definitiva, ele era isso ou aquilo, seja menos interessante do que mergulhar na própria complexidade da questão, que reflete as tensões que todos nós enfrentamos entre o que pensamos em privado e o que podemos dizer em público. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. Avaliação. Avaliação.